Esferificação. Quando a gente fala em gastronomia molecular, eu acho que é a primeira coisa que todo mundo lembra, né? As esferinhas, sejam elas as pequenininhas que a gente chama de caviar, pérolas, enfim, ou as maiores que a gente faz azeitonas, uma que parece uma gema de ovo, enfim. Nós temos a esferificação básica e a inversa, tá? Então são dois mundos diferentes. A gente vai falar agora da esferificação básica, né? A esferificação é criar essas esferas que todo mundo gosta. Vamos falar da esferificação básica e, como o nome já diz, ela serve para coisas mais básicas. Mas o que é a coisa mais básica, Angélica? São coisas sem muita alteração do pH, não muito ácidas, gordurosas, salgadas. A gente tem que pensar em frutas, legumes e verduras que eles têm um pH mais neutro, vamos chamar assim, tá? Para que a reação consiga ser efetiva quando a gente mistura os produtos que a gente usa. Tanto na esferificação básica que nós vamos fazer agora, quanto na inversa, nós vamos sempre usar dois produtos, tá? Que é o alginato, que ele é um gelificante, e o gluco, que é a nossa fonte de cálcio, tá? Sempre a gente vai precisar desses dois produtos, uma fonte de cálcio e o gelificante. E por que eu vou precisar deles? Para que tenha essa reação e eu consiga aquela cápsula, a película protetora que forma a nossa esferinha, certo? Então, aqui eu tenho um desenho que eu deixei para vocês, para ficar bem claro aqui como que funciona essa esferificação. Eu tenho aqui uma parte de banho, o banho onde a gente vai pingar efetivamente. Então, aqui nesse banho, a gente vai colocar o gluco, tá? O banho entra o gluco. Então, a gente mistura água, certo? Mais o gluco. Então, aqui nós temos o banho, a gente deixa isso reservado. Do outro lado, nós vamos ter o líquido que a gente vai querer esferificar. Então é importante pensar que a gente tem que fazer como se fosse um suco. Isso tem que ser um líquido e não pode estar completamente líquido, ele tem que estar um pouquinho espesso. O alginato, por ser um gelificante, ele naturalmente dá uma leve espessada. Mas se você não conseguir isso, nós indicamos a xantana, vou falar dela um pouquinho. A gente indica a xantana. Coloca um pouquinho de xantana, mixa para a gente ter um pouco de densidade para que a bolinha consiga entrar na água. A hora que a gente pingar no banho, a gente consiga formar direitinho o nosso caviarzinho, tá? O alginato vai com esse líquido. Então assim, a primeira receita que a gente vai fazer é um caviar de coentro, onde eu tenho aqui o coentro batido. Se eu quiser branquear ou não, vocês vão ver, a gente faz. Batido, peneirado. Eu peneiro para não entupir na hora da gente fazer nosso caviarzinho, mas também é uma opção de vocês. Então eu tenho suco de coentro e aí a gente coloca o alginato, tá? Mixa, importante, o alginato não dilui se não for com mixer, tá? Então mixa ele bem, vocês vão ver isso direitinho nas receitas que a gente vai produzir. Mixa bem o líquido, que eu quero que vire caviar, mais o alginato, tá? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma solução para se fazer o caviar, né? Então aqui a gente vem com uma pipeta, por exemplo. Certo? Nossa pipetinha. Com o líquido, aqui no caso eu tenho minha solução de coentro e a gente vai pingar aqui, tá? Onde as minhas bolinhas vão começar a ser formadas. Aqui, meu caviarzinho. E o que acontece aqui? O gluco, que é o que a gente está usando aqui, ó, o gluco, ele é minha solução, aliás, minha fonte de cálcio. É o cálcio que faz ter a reação, tá? Então imagina aqui, que aqui eu estou cheia dos íons de cálcio, aqui no meu banho. E a hora que ele vem com o alginato, que é o gelificante, que está aqui dentro das minhas bolinhas, tá vendo? Ele tem o gelificante, tudo aqui dentro das minhas bolinhas, o menos, vamos falar que é o menos. A hora que essas bolinhas tocaram aqui, automaticamente é criado uma película com a solução do coentro. Por quê? Porque o gelificante está nela,
certo? Então, automaticamente, os íons de cálcio, a hora que o íon de cálcio, aqui está a bolinha, a hora que o íon de cálcio tocou, já cria a película. O gelificante está dentro do meu suco. Mexi aqui, ó, o alginato está aqui, eu mexi aqui. O que acontece? Mesmo que eu tire desse banho, os íons de cálcio eles já começaram a penetrar na minha bolinha. Então, imagina aqui, eu tenho aqui minha bolinha de coentro, certo? Vou deixar ela pintadinha. E aqui está meu cálcio. Os íons do cálcio, eles penetram, eles vão para dentro. Então, ele vai acabar gelificando todo o cálcio em todos os lugares, né? Agora aqui, imagina que isso daqui é aqui dentro do banho. Então, o que vai acontecer? Ele vai gelificar. Com o tempo, isso ele vai de fora, né, daqui, para dentro. Então, com o tempo, essa barreirinha que ele forma vai endurecendo, 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 a gente vai ficar com uma bolinha gelificada, tá? Por quê? Porque o gelificante está no meu banho, certo? Recapitulando, esferificação básica. Banho, água e gluco. Solução, líquido que eu quero esferificar, mais o alginato, certo? A hora que eu pingo, os íons de cálcio que estão no gluco, que é a nossa fonte de cálcio, eles tocam no que é para gelificar e eles vão penetrando, penetrando e não tem como parar essa penetração. Então, com o tempo, essas bolinhas não vão ficar como um caviar, película gelatinosa e o miolinho líquido. Com o tempo, ele vai endurecendo, tá? Vocês vão ver isso passo a passo. A partir de agora, vamos para a primeira receita.